Olá, programador Java, seja bem-vindo à aula de pacotes. Desde o início do curso, você tem ouvido falar do pacote Java Lang, pacote Java Util, mas o que é um pacote? Por que você deve usar pacotes? Como construir o seu próprio pacote? Como utilizar ele dentro dos seus programas? Esses são os assuntos da aula de hoje. Vamos começar essa aula abrindo o nosso Eclipse. Dentro do Eclipse, nós temos a visualização do nosso pacote default, que significa ausência de pacote. Quando as nossas classes não pertencem a nenhum pacote, então elas estão dentro do pacote default. E dentro de JRE, nós temos a biblioteca Java. Se você abrir esse arquivo rt.jar, nós vamos encontrar alguns pacotes. Pacote com, Java, Javax, org, sun e sunw. Dentro do pacote Java, nós temos o famoso pacote Java Lang, ou linguagem Java. É o pacote da linguagem de programação Java. Aqui dentro, nós vamos encontrar todas as classes que podemos utilizar dentro da nossa classe Java sem precisar importar um pacote. Por exemplo, aqui vamos encontrar a classe string. Aqui vamos encontrar todas as nossas classes wrapper. E o nosso pacote Java Util está aqui. Dentro do pacote Java Util, você vai encontrar o seu famoso ArrayList. Agora, o que é um pacote, na verdade? Um pacote nada mais é que uma estrutura de diretórios, onde você coloca todas as suas classes por um determinado assunto. Então, um pacote ele é um agrupamento de classes organizadas por uma determinada categoria. Ou seja, o pacote ele é a forma que você tem de modularizar o seu programa. Imagina que você queira construir uma série de classes que auxiliam em cálculos estatísticos. Você poderia colocar todas essas classes dentro de um pacote estatística. E aí, todas as pessoas que porventura precisasse de realizar algum tipo de cálculos estatísticos saberia que naquele pacote eles provavelmente encontrariam uma classe que poderia auxiliar nessa tarefa. Agora, por que a gente deve utilizar pacotes? Como você viu, dentro da linguagem Java, as classes estão organizadas por pacotes. Você, como programador profissional, deverá também organizar os seus programas em pacotes. Você deverá modularizar os seus programas. E um outro motivo é que os pacotes eles ajudam a evitar conflitos de nomes. Por exemplo, você criou a classe cachorro. Quantas outras pessoas já não criaram uma classe cachorro também? Com certeza várias. Nós temos na linguagem Java classes como lista, que em várias outras situações você poderia querer criar uma lista. Uma classe com o mesmo nome. Como é que nós poderíamos saber, ou como é que nós poderíamos garantir que uma pessoa no Japão, que está construindo uma classe agora, com o mesmo nome da sua, não gerasse conflito? Você não tem como saber isso. Então é por isso que na hora de construir um pacote, nós devemos seguir algumas regrinhas de nomes de pacotes. Exatamente para evitar esse tipo de conflito. Então, os dois principais motivos para utilizar pacote é, primeiro, organizar o seu programa em módulos. Segundo, evitar conflito de nome com classes de outros programas. E como é que eu devo dar nomes aos meus pacotes?
simples. Se você trabalha numa empresa que se chama, por exemplo, XTI, e o domínio na internet dessa empresa é www.xti.com.br. Todas as classes criadas para essa empresa deverão iniciar com o domínio dela na internet, ao contrário. Então, os pacotes deverão ser criados com esse nome, BR com XTI. E aqui por diante, você vai organizar de acordo com o projeto, de acordo com a sua necessidade, ou seja, em módulos. Então, por exemplo, na aula passada, nós criamos uma classe cachorro e vimos os primeiros conceitos de orientação a objeto. Cachorro, né, começa a tratar de um assunto que não está mais relacionado com aquele conteúdo inicial de lógica de programação que a gente estava vendo no início do curso. Então, eu poderia organizar ou colocar essas duas classes em um pacote separado para um outro tipo de assunto, por exemplo, programação orientada a objetos. Então, como é que eu crio um pacote dentro do Eclipse? Clico com o botão direito dentro do meu projeto, New Package, que é a tradução para pacote. E aqui eu posso colocar BR com XTI e a sugestão para o nome desse pacote, POO, de Programação Orientada a Objetos. E vou finalizar. Então aqui ele criou um pacote para a gente. O que é esse pacote? Vamos dar uma olhada aqui no nosso computador. Ele acabou de criar um diretório chamado BR. Dentro de BR, um outro diretório chamado com, dentro de com, um outro chamado XTI. Então, isso aqui é que é o nosso pacote. Uma estrutura de diretórios onde nós podemos colocar as nossas classes. Então, agora eu vou mover essas duas classes, cachorro e cachorro teste, para dentro desse pacote que nós acabamos de criar. Então, eu seleciono essas duas classes e arrasto para dentro desse pacote. Pronto. Elas foram removidas desse pacote default e agora estão aqui dentro. Nós podemos conferir lá dentro dos nossos diretórios. Aqui estão os nossos arquivos fonte e as nossas classes cachorro. E dentro do diretório principal XTI, eles já não estão mais lá. Agora, existe uma característica muito importante das classes que estão dentro de um pacote. Todas elas iniciam com a palavra-chave package e o endereço daquele pacote a qual ela pertence. Uma classe só pode pertencer a um único pacote e a declaração do pacote deve vir no início da classe, antes de qualquer outra coisa. Todas as outras classes da linguagem de programação Java têm uma declaração de pacote informando a qual pacote ela pertence. Agora, como é que eu utilizo uma classe de um pacote em outro pacote? Então, dentro do mesmo pacote, nós não precisamos fazer nenhum tipo de importação. Vejam aqui. Mas vamos criar uma outra classe dentro do pacote default. Eu vou chamar essa classe de cachorro teste externo. Ou seja, vou fazer um teste fora do pacote da classe cachorro.
Então agora eu quero criar um cachorro. O meu Eclipse, ele já informa que ele não consegue resolver esse tipo de objeto. Esse cachorro, ele não reconhece, ele não sabe onde que esse cachorro está. Então, para resolver essa situação, nós precisamos importar o cachorro. Aonde é que o cachorro está? Importe br com xti cachorro. Agora sim. Agora ele conseguiu encontrar e compilar essa classe. Existem duas formas de você importar as classes de um pacote. Você pode importar todas as classes de um determinado pacote. Então, eu poderia fazer chamar o nome do pacote ponto asterisco, ele vai importar todas as classes daquele pacote, ou, como foi feito aqui, classe por classe. Existem essas duas formas. Por default, sempre que a gente cria uma classe, o compilador já coloca nos bytecodes da nossa classe essa declaração, import java.lang.asterisco, significando que todas as classes do pacote JavaLang devem ser importadas para a classe. Isso é feito de forma automática, você não precisa compilar. Isso é uma ação padrão do seu compilador. E agora que já sabemos o que uma classe que está dentro de um pacote precisa ter, que é a declaração do seu pacote, e como nós podemos utilizar classes de outros pacotes, importando aquelas classes ou o pacote inteiro, vamos agora fazer uma última alteração nesse nosso projeto. Todas as classes, elas devem pertencer a um pacote. Não é uma boa organização ter as classes fora de pacotes, ou seja, no pacote default ou com ausência de pacote. Então, vamos aqui criar um pacote para essas classes. Como todas essas classes tratam de lógica de programação, então eu vou criar aqui um pacote chamado lógica. Vamos criar aqui pacote br com xti.lógica para receber todas essas classes que nós temos aqui. Então eu vou agora selecionei essas classes e estou agora movendo para dentro do pacote lógica. Agora, o nosso programa começou a ficar organizado de maneira profissional. Dentro do pacote BR, temos o diretório com. Dentro do diretório com, temos o diretório XTI. Dentro de XTI, os dois pacotes, lógica e programação orientada a objetos. Então, acabamos de estruturar, né, de organizar aqui a nossa aplicação de maneira mais profissional. Dentro ainda do Eclipse, você pode visualizar os seus pacotes de várias maneiras. Aqui dentro, em visualização, você pode escolher a apresentação dos seus pacotes desta maneira, com o nome completo, né? Ou daquela outra forma, que é uma maneira aqui hierárquica, né, onde você vai abrindo os seus pacotes aqui, como se fossem diretórios. Vejo você na próxima aula e passe a organizar todos os seus programas Java em pacotes. Até lá, futuro programador Java!